Graça e paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você para meditar junto comigo em João 15. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, eu vou meditar junto com você nessa tradução, nessa linguagem aqui, que é a tradução NBV, Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que ganhou meu coração, que conquistou meu coração pela fluidez da meditação nessa versão. Se você não conhece, dá para você baixar o aplicativo que chama YouVersion, que é Y-O-U-V-E-R-S-I-O-N, que é um aplicativo gratuito da Bíblia, que dá para você selecionar essa tradução NBV, para você comparar, para ver se você gosta. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, como tem sido na vida de tantas amigas de Jesus, que estão investindo nessa tradução, que estão ganhando fluidez na sua meditação, estão gostando de ficar mais tempo, acompanhado da palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Então eu gostaria que, se você puder, você pegasse também um caderno para você deixar registrado aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. E como sempre, antes de começar, nós vamos invocar o Espírito Santo para que Ele venha derramar sobre nós graça, favor, sabedoria, direção, que Ele venha nos revelar a verdade nessa manhã, que Ele venha nos dar condições de receber a palavra, para que essa palavra frutifique no nosso coração, para que nós não estejamos somente aqui de passagem, somente ouvintes, mas que nós venhamos verdadeiramente praticar aquilo que nós vamos aprender nessa manhã, amém? Então que seja bênção na sua vida esse encontro de hoje. Vamos orar e consagrá-lo ao Senhor. Pai bondoso, como é bom estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã, meditando na Tua palavra, desfrutando da Tua companhia, desfrutando desse tempo de qualidade contigo, sentadas à mesa com o Senhor. Obrigada, Senhor, por escolher cada uma de nós para estarmos aqui. Eu abençoo, Senhor, cada uma das Tuas filhas que estão chegando, que já estão aqui, e também todas aquelas que vão assistir essa gravação. Que a Tua graça esteja sobre esse lar, sobre essa família, que o Teu amor envolva cada coração. Eu consagro a Ti esse encontro, ó Pai, que a Tua paz venha sobre nós, que a Tua sabedoria venha sobre nós, que a Tua presença venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bom dia, Fátima. Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Então, abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 15, que é o que nós vamos meditar juntas hoje. Oi, Gleice. Bom dia, minha irmã. Que bom que você está aqui. Deus te abençoe. Então, capítulo 15, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então Jesus está dizendo aqui que ele é, o eu sou. Ele é a videira verdadeira. E essa videira, ela é uma imagem, uma figura de linguagem que ele está usando, para mostrar que há uma referência aqui sobre Judas, que traiu Jesus e não está mais entre os discípulos. Olha, você vai entender aqui. Oi, Cleomira, bom dia, Cláudia, bom dia, Camila. Então ele vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e poda os ramos que dão fruto, mas para que produzam ainda mais fruto. Ele já limpou vocês pela palavra e lhes tenho falado: permaneçam em mim e eu permanecerei em você, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Então Jesus está dizendo aqui, que ele é a videira verdadeira, e o pai é o lavrador, é o agricultor, e todo ramo que não está nele não dá fruto, é cortado. E nós estamos em João 15:1, acho que é Eurides, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então é uma referência aqui no versículo 1 até o versículo 6 sobre Judas, que nesse momento ele já havia traído Jesus, ele já não estava mais entre os discípulos de Jesus. E Jesus está falando aqui que Judas era alguém que não permaneceu. Judas é um ramo que foi cortado e lançado no fogo. Judas é alguém que ficou com Jesus por um tempo, ficou com Jesus por 3 anos e meio, mas não permaneceu. E os verdadeiros discípulos permanecem. Guarda isso no seu coração. Os verdadeiros discípulos permanecem com Jesus.
Então, permanecer é diferente de estar junto, é diferente de estar perto. Então, às vezes, tem pessoas que estão na igreja, que estão juntas das amigas de Jesus, mas não estão permanecendo na palavra. Então, só aqueles que permanecem em Jesus é que tem a vida de Deus fluindo neles, é que tem frutos, né? Então, muitas pessoas podem estar na igreja, e a gente sabe que a igreja é um hospital, e que tem muitos doentes lá que não estão respondendo ao tratamento. Então, Jesus diz para a gente permanecer no amor dele, porque muitas pessoas estão perto de Jesus, mas não permanecem em Jesus. Não vivem por princípios e não estão dando frutos. E a prova de que alguém é discípulo é dar fruto. E aí você pode estar se perguntando, Ana, mas o que significa dar fruto? Dar fruto é tudo que você pede para Deus e Ele faz. Então o fruto tem a ver com o estilo de vida de oração. Quando você vive um estilo de vida de oração, você vai dar frutos para a glória de Deus, porque você vai pedir coisas a Ele, e se estiver alinhado com os princípios da palavra, com o desejo dos céus para a sua vida, vai ser concedido. Então, a gente vê aqui no versículo 2, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais. Então, todo ramo, né, que apresenta problemas, que não está vivendo uma vida de princípios da palavra de Deus, há um corte, há uma poda. Por meio do quê? Né? Há uma faquinha ali que é a palavra, que vai gerar dor, que vai gerar constrangimento. Você pode ver que na maioria das vezes quando alguém comete um pecado, né, comete um deslize, tem uma recaída, ela começa a se afastar. Ela começa a se afastar dos pequenos grupos, começa a se afastar da igreja, começa a se afastar da família, porque ela começa a ficar envergonhada, né? Ela conhece a palavra e aquilo vai começando a gerar um constrangimento. Mas quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não deve correr de Jesus, você deve correr para Ele. Porque a aliança com o Senhor está sempre pronta para ser refeita. Então não caia nessa cilada de Satanás, né? Nessa mentira de Satanás, de pensar que o seu pecado é grande demais, ou que você fez não tem perdão, porque Jesus, ele morreu na cruz justamente para quitar a sua dívida, mesmo você não merecendo, e essa é a beleza do Evangelho. Então que você não se afaste de Jesus, mas que você corra para Ele, para que Ele possa te limpar, para que Ele possa derramar sobre o seu coração a paz, porque se você se afastar, é o que acontece lá no livro de Salmos, que a palavra diz que um abismo puxa o outro abismo. Então, quanto mais distante da palavra, quanto mais distante das suas amigas de Jesus, mais vulnerável a Satanás, aos ataques você fica, mais pensamentos destrutivos e disfuncionais você vai ter. Então, busque sempre caminhar pelo princípio da unidade. Nós somos um corpo. E eu imagino que você nunca viu aí pela rua uma perna andando sozinha. Porque nós somos um corpo. E um corpo, ele precisa estar junto com os outros membros. Então não fique vulnerável, não decida caminhar sozinho, não deixe que a ofensa entre no seu coração e você levante um muro, né, de rejeição e fala assim, não vou caminhar com mais ninguém presta. Só porque às vezes você teve 1, 2 frustrações, isso não quer dizer que isso é um padrão. Então guarde o seu coração, e a ofensa é uma estratégia de Satanás para te afastar dos planos de Deus para sua vida. Então, Provérbios 4:23 vai dizer, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Então, são os seus sentimentos que comandam os seus comportamentos. É impossível estar com sentimentos bons e ter um comportamento ruim. Do mesmo modo que é impossível estar com sentimentos ruins e ter um comportamento bom. Então, eu preciso guardar o meu coração. E Satanás, ele vive ao nosso derredor buscando, né, um espacinho para ele acessar o nosso coração por meio da ofensa e fazer com que a gente levante um muro e queira ficar distante, vulnerável, porque aí fica um alvo mais fácil para ele. Então guarde o seu coração. Toda vez que alguém cometer uma injustiça com você, isso vai acontecer. Toda vez que você talvez escorregar em um pecado que você já confessou ao Senhor, mas você está envergonhada por ter escorregado de novo,
Não corre da presença de Deus, corra para a presença de Deus. Busque no Senhor o alívio para a sua dor. Busque no Senhor o perdão, porque a aliança está sempre pronta para ser refeita. Amém? Você é uma filha amada e um pai como nosso pai, jamais ele vai chutar uma filha. Ele é um pai maravilhoso, bondoso. A Dom para Doces disse: Ana, eu tenho um abismo enorme entre eu e o meu pai por causa de grandes ofensas. Então, minha irmã, isso levanta muros no seu coração, né? Isso com certeza está trazendo prejuízos para você. E é preciso você decidir quitar essa dívida. Eu vou falar mais sobre isso conforme a gente for avançando no estudo. Fica aqui comigo que vai ser bênção para você. Então, toda vez que eu estou enfrentando problemas na minha vida, dificuldades na minha vida, isso revela que está acontecendo uma quebra de princípios. E o Pai, ele deseja que você esteja conectado a Jesus, produzindo frutos. E uma dos piores prejuízos de você não quitar a dívida dos outros é porque as suas orações não passam do teto. E uma vida que frutifica é uma vida de oração, é um estilo de vida de oração. Então o que é o fruto? É tudo que eu peço ao Senhor e Ele faz. Tudo que eu peço ao Senhor está alinhado com a palavra de Deus. Então frutificar, né, tem a ver com o estilo de vida de oração. E aí você vai orar baseado na palavra de Deus e você vai dar frutos para a glória de Deus. E aí, continuando o texto, no versículo 4, Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Então, quando você se afasta, consequentemente, quando você se afasta de Jesus, quando você se afasta das amigas de Jesus, quando você se afasta da sua vida de oração, de meditação na palavra, de jejum, de consagração, você fica vulnerável a Satanás. Quando você não permanece em Jesus, consequentemente sua vida de oração vai degringolando, você não tem mais alegria em meditar na palavra, você começa a encher seu coração de amargura, só de lembranças tristes, pensamentos repetitivos destrutivos, que você é injustiçado, que você é vítima. E não é isso que a palavra diz sobre você. A palavra diz que você é nação eleita, povo escolhido, sacerdócio real, filha amada, comprada por um alto preço, você tem um grande valor. Mas Satanás quer distorcer a sua identidade, ele sempre vai atacar a sua identidade. Então esteja preparada para você rebater com a palavra. Então Jesus está dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar frutos quando está separado da videira. Então longe de Jesus não há vida abundante. Longe de Jesus não há frutos, não há resposta de oração. Então eu preciso caminhar uma vida de intimidade com o Pai, uma vida de princípios. E através desse relacionamento com Jesus, a palavra vai começar a me podar. Em algumas áreas da minha vida eu vou começar a perceber que o Espírito Santo de Deus está me constrangendo. Falando: olha só, isso aqui não está alinhado com os princípios. Às vezes você participa aqui da live e Deus fala com você: filha, você precisa ajustar essa área aqui. Filha, olha com carinho para isso daqui. Eu tenho uma vida abundante para você, mas essa quebra de princípio está te impedindo de chegar lá. Então só aqueles que permanecem em Jesus é que tem a vida de Deus fluindo neles. E muitas pessoas talvez estão próximas de Jesus, próximas da igreja, próximas das amigas de Jesus, mas não vivem por princípios e não estão dando fruto. Se você não está frutificando, se você não está tendo resposta de oração na sua vida, tem aí uma quebra de princípio. E é importante investigar. E aí, continuando, o texto vai dizer, que tem um estudo aqui bem no meio, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira, nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Então, se eu não permanecer nos princípios, não tem como produzir frutos, não tem como viver um estilo de vida de oração respondida. 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, e todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto.
Então, quando você vive uma vida aplicando os princípios da palavra de Deus, você vai produzir muitos frutos. Você vai orar e vai acontecer. Uau! Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6. Mas quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Olha isso. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável e seca. É ajuntado num montão com todos os outros e depois é lançado no fogo e queimado. Versículo 7. Mas, se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, lembra que a gente comentou que a linguagem do amor de Jesus é a obediência. Bom dia, Paloma. Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda. Então, se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, né? Essa é a minha linguagem do amor, é dessa forma que eu me sinto amado. Podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Então, quando você está vivendo uma vida alinhada com a palavra de Deus, buscando se limpar, se purificar, perfeito nunca ninguém vai ser. Mas quando você está buscando estar sempre nos caminhos do Senhor, vivendo em comunhão, vocês podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Eu acho esse trecho maravilhoso. Grifa aí na sua Bíblia se você tá com a NBV. Se você não tá, depois baixa o aplicativo que eu falei lá, que é o YouVersion. Aí você pode selecionar a tradução NBV para você meditar depois, né? Então aqui no versículo 8, Jesus dizendo, os meus verdadeiros discípulos, né? Aqueles que estão próximos de mim, que estão buscando todos os dias se limpar, que todos os dias estão pedindo perdão pelas suas falhas, estão consagrando o seu dia a mim, pedindo para que o Espírito Santo dirija os seus passos, pedindo para que o Pai dê condições deles viverem conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade da carne deles. Aqueles que estão verdadeiramente com o coração quebrantado, com o coração disposto a obedecer, esses meus verdadeiros discípulos, eles dão colheitas abundantes. Quando eu iniciei esse ano, na minha igreja eu sempre tenho uma palavra profética, né, sobre esse ano, sobre cada ano. E esse ano, a palavra profética que está sobre mim, e eu declaro sobre você também, é que é um ano de colheita. Esse é um ano de colheita. Uau! E quando você está caminhando próximo daquelas pessoas que caminham com Jesus, você semeia até onde você colhe até onde você não semeou. Isso é maravilhoso, é o que diz a palavra. Então decida caminhar em unidade com as pessoas que estão buscando viver uma vida de frutos, uma vida de colheita abundante. Então esse é um ano de colheita. E os verdadeiros discípulos de Jesus, é Jesus que está dizendo aqui no versículo 8, dão colheitas abundantes. E se você não está vivendo uma colheita abundante, busque no Senhor, fala, Pai, o que é que eu preciso alinhar o meu coração com o teu? Tem alguma coisa que eu não estou enxergando? Alguma coisa que você não está enxergando? E às vezes a gente vive muito no piloto automático, a gente faz coisas que a gente acha que são boas, mas que são engano, são pedra de tropeço. Então, os meus verdadeiros discípulos de Jesus dão colheitas abundantes. Grife isso na sua Bíblia. Isso resulta em grande glória para o Pai. E quando você dá uma colheita, você tem uma colheita abundante, isso resulta em glória. Uau, olha lá, a Paloma falando que o nosso grupo das Amigas de Jesus é esse ambiente de crescimento no Senhor. Minhas irmãs, ontem foi um dia tremendo no nosso grupo lá, porque a gente tem um grupo no Telegram, né, e a gente tem os encontros. Ontem, por coincidência, a gente teve 2 encontros, um de manhã e um à noite. E o que Deus está fazendo ali, assim, é testemunhos muito profundos para todo lado, sabe? Meu direct é o tempo todo, testemunho. Por quê? Tem ali corações quebrantados, corações rendidos, corações sensíveis à voz do Senhor, que estão caminhando, né, em busca mesmo de excelência, de aplicar os princípios da palavra de Deus, de vencer a carne. A gente faz jejuns ali coletivos. Recentemente a gente terminou um jejum de Daniel, 21 dias. Esse mês nós vamos ter mais um jejum no final do mês, de 24 horas só na água. E você precisa caminhar nesse ambiente que vai extrair o seu melhor.
que vai te levar a produzir frutos, porque o ambiente ele sempre vai vencer. Então, se você quer caminhar em unidade, né, com amigas de Jesus que vão te levar para mais perto do Senhor, você pode digitar aqui devocional, que você vai receber um link onde o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar na sua vida o poder da constância. Eu vejo isso ali claramente, o alicerce que Deus está construindo em nós, né? E através de nós. O poder da constância, da disciplina, de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não só de ouvir falar, mas dos nossos olhos contemplarem a ação de Deus na nossa própria vida. Se vocês entrarem hoje, né, como é o grupo no Telegram, você vai ver o tanto de testemunho, porque no Telegram você consegue ver tudo que já foi conversado antes, né? São testemunhos impactantes, assim, que você vê que Deus está agindo, Deus está fazendo. Então, decida caminhar com as amigas de Jesus. A Euridice está falando que está precisando fazer jejum, mas não sei fazer. Você tem que estar lá nas amigas de Jesus, Euridice. É o devocional Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Várias meninas que chegaram lá nunca tinham jejuado. E depois que chegaram lá, estão tendo fome de jejuar agora. Estão sendo constantes. Eu postei nos stories esses dias, né? Vários testemunhos impactantes assim, do que Deus fez através desse período de consagração, de rendição, né? De matar a vontade da carne e fortalecer o espírito. Então Deus tem feito coisas maravilhosas, né, no nosso meio. E aqui, né, nesse ambiente aberto, não tem como viver tudo isso, né? A Dom para Fazer Doce pergunta como entrar no grupo. É só você digitar aqui devocional, minha irmã. E aí você vai receber um link no seu privado, você clica lá e aí você segue o passo a passo para você começar a participar, tá? A gente tem encontros segunda e quarta às 7 da manhã. É dentro da plataforma Zoom, é um ambiente fechado. E a gente tem encontros à noite, terça e quinta, às 20 horas. Hoje, por exemplo, eu vou ter um encontro às 20 horas. Se você tiver no canal aqui das Amigas de Jesus, eu vou dar um presente pra você que tá aqui na live. Eu vou colocar lá no canal das Amigas de Jesus aqui do Instagram, quando você olhar lá no meu perfil, eu vou colocar o link pra você participar ao vivo hoje com a gente, no Devocional da Noite, para você ver como que é, né, esse ambiente, como que é ter a câmera aberta, o microfone aberto, né, poder conversar com as amigas de Jesus. E é um ambiente de crescimento. E Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Ontem eu passei o dia inteiro com o olho ardendo, de tanto que eu chorei, né? E não só... não é também só sobre quem está lá no grupo, é sobre mim também. Eu recebo tanta cura ali, tanto amor. Então, a Patrícia perguntou, o grupo Telegram também é um grupo fechado? Sim, o Telegram é um grupo para quem faz parte do devocional. Eu não sei se você já entrou num grupo de Telegram, num grupo de WhatsApp que é aberto para todo mundo. É horrível, porque não tem como, né? Não tem como as pessoas se conectarem, porque é um monte de gente mandando mensagem de todo tipo. Talvez você faça parte de um grupão assim, né? Que não consegue, ninguém consegue se conectar, porque justamente é aberto. Então não queira estar nesses ambientes abertos, né? Queira estar nos ambientes de mais intimidade, de mais valor agregado, de mais crescimento, que vai verdadeiramente te levar para um próximo nível. Amém? Então Jesus diz aqui no versículo 7, mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. A gente vê isso lá no devocional. Orações que são feitas no início do dia, antes de terminar o dia, tem resposta. É incrível. Por quê? Porque tem uma vida de entrega ali, uma vida de rendição, um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E isso resulta em grande glória para o meu Pai. Então, quanto mais frutífera, quanto mais abundante, né, você for, mais você vai dar bom testemunho, mais você vai comunicar Jesus, mais você vai ser luz para esse mundo, sal para a tua terra, mais você vai sarar a sua família, porque as pessoas vão começar a ver, tem algo diferente. A Ana tá diferente, a Jéssica tá diferente, a Paloma tá diferente, ela não é mais quem ela era. E é claro, assim, a gente vê, até em mim, vocês podem ver, vocês podem voltar às minhas primeiras lives, eu sou outra pessoa.
Porque caminhar bem pertinho de Jesus gera uma colheita abundante, gera frutos, gera transformação. Não só estar ali por perto de vez em quando, mas é caminhar junto mesmo, sabe? Fazer o que tem que ser feito. Se permitir ser podado, vai doer em alguns momentos. Você vai ter que negar a si mesmo, negar a sua carne, falar assim: Senhor, em obediência, Pai, em obediência eu vou seguir o que está na tua palavra, não o que eu quero fazer. Jesus o tempo todo falava isso, né? Eu não estou fazendo aqui a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E se Jesus vivia assim, quanto mais nós. Nós precisamos viver uma vida de entrega. Então, quando você vive essa vida, né, próxima a Jesus, essa vida de relacionamento, de intimidade, você vai dar grandes colheitas, colheitas abundantes. E isso vai resultar em glória para o Pai, porque outras pessoas vão desejar estar perto de você. A Beauty Make Acessórios perguntou quanto tempo acesso. Isso, minha irmã, 1 ano. Você vai ter acesso para estar lá junto com a gente, viu? Versículo 9. Eu tenho amado a vocês, Jesus dizendo, ó, eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Olha, eu fico maravilhada com esse versículo. Imagina Jesus falando isso pra você. Olha só, Paloma, olha só, Bruna. Eu tenho amado você como o Pai me amou. Permaneça no meu amor. Fica aqui. Por que você vai viver uma vida ofendida, longe da presença, sem fruto, sem resposta de oração? Fica aqui comigo, aqui que é a vida abundante, aqui que é o plano perfeito de Deus para sua vida, aqui que você vai ser feliz. Fica aqui perto. E aí ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus quer que você seja alegre, que você seja feliz, que você seja abundante. E é por isso que ele fala: fica perto de mim, vive uma vida de obediência. Tem algumas coisas que são desafiadoras de colocar em prática, como o perdão, por exemplo, como negar uma vontade. Mas vale a pena, porque quando Jesus coloca um mandamento, não é porque ele é autoritário e ele quer que seja assim, não, mas é porque ele te formou com as próprias mãos, ele conhece a sua estrutura e sabe que você não tem condições de carregar uma mágoa, que você não tem condições de viver com esse peso que está te torturando. Toda vez que você se compara, toda vez que você olha para o passado, toda vez que você não aceita algo que aconteceu, você entra em sofrimento. E Jesus está te convidando: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio. E aí ele disse: eu estou dizendo isso no versículo 11 para que a minha alegria esteja em vocês. Vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Quem aí gostaria, né, de viver transbordando alegria? Isso, Iris, segunda e quarta, 7 da manhã, devocional da manhã, e terça e quinta, às 20 horas. Tá joia? Então ele vai dizer assim: o meu mandamento é este, no versículo 12. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Uau! Amem uns aos outros como eu amo vocês. Essa é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Olha o que ele está dizendo aqui. Amem uns aos outros como eu amo vocês. O meu mandamento é esse, é mandamento. Então, você quer viver uma vida de orações respondidas? Ore e viva a palavra. Ore e viva por princípios. Permaneça no amor do Pai. Porque os mandamentos, os princípios, não são para o seu mal, mas são para o seu bem. E quando nós oramos, nós devemos ligar na terra o que está ligado no céu. E o que está ligado no céu? A palavra de Deus. A Bíblia é como Deus pensa. Por isso que é tão importante você aprender a orar a palavra também. Pegar, por exemplo, o livro de Salmos, que é um livro de orações, e declarar em voz alta a palavra de Deus sobre a sua vida.
Eu amo, por exemplo, acordar e já declarar Salmo 23:6 sobre a minha vida, né? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão nesse dia. Eu já declaro isso. E aí eu tô ligando na terra o que já tá ligado no céu. E aí eu tô fazendo uma autoprofecia que tá em concordância com o que já está ligado e determinado no céu. E aí o que eu vou experimentar naquele dia? Bondade e misericórdia me cercando, me acompanhando por todos os lados. Satanás pode até tentar, né? Me ofender, me distrair, mas a graça de Deus está sobre mim. Meu dia foi consagrado ao Senhor, porque quando eu declaro, eu mesma sou a primeira a ouvir. Toda vez que eu falo algo, automaticamente o meu cérebro cria uma imagem mental, e essa imagem mental eu vou dar um significado bom ou ruim. E esse significado bom, no caso de eu declarar a palavra de Deus, vai me gerar um sentimento de paz, de alegria, de certeza de vitória, de esperança, de confiança, e vai fazer com que o meu comportamento seja um comportamento confiante, alegre, abundante, um comportamento amoroso, um comportamento de alguém que se importa com o outro, que quer servir, que não é alguém si mesmada, não é alguém que está sempre se sentindo injustiçada, inferior, rejeitada. Não é alguém que está olhando só para si, mas é alguém que está olhando assim: Pai, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Como eu posso servir o Teu reino aqui? Como eu posso abençoar essa pessoa hoje? E então nós devemos ligar na terra o que está ligado no céu. Como? Orando a palavra. Adquira esse hábito de todos os dias pegar um salmo e declara ele sobre a sua vida. Inclusive tem uma amiga de Jesus aqui, a Cleomira, que ela ensinou pra gente lá no grupo. E lá, assim, ó, é uma riqueza o nosso grupo, né? Todo dia a gente aprende algo novo ali. A Bíblia fala, né, que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, aquele grupo ali é um grupo muito especial, né? É um grupo de crescimento, onde todos os dias você vai aprender algo novo. E a nossa irmã Cleomira, tão preciosa, ensinou a gente a orar o Salmo 1 pelo marido. Então, que você vai lá, pega o Salmo 1, substitui ali a parte que tá ele, coloca o nome do seu marido e declara o Salmo 1 sobre o seu marido. Olha só que interessante que é. Eu vou até fazer aqui uma demonstração com você. Abre aí a sua Bíblia no Salmo 1. Guarda aí o João 15 e vamos lá para o Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más. Então o que eu faço? Eu substituo a palavra homem e eu personalizo com o nome do meu marido. Então o nome do meu marido é Vinícius. Então como eu vou declarar o Salmo 1 sobre o meu marido? Como é feliz o Vinícius, o meu marido, que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, o Vinícius, o meu marido, faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei e fica imaginando como ele pode obedecer ao Senhor mais de perto. O Vinícius, o meu marido, ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. O Vinícius nunca deixa de dar fruto na estação própria e as suas folhas nunca murcham. E o Vinícius tem sucesso em todas as suas atividades. Uau! Eu não sei como você sentiu aí, mas eu tô toda arrepiada. O poder de Deus foi liberado. Então isso é orar a palavra, é você ligar na terra o que está ligado no céu, o que já está determinado no céu. Essa é a vontade de Deus para sua casa, para sua família, para o seu casamento. Que seja próspero, que seja saudável, que seja abundante. Então, o livro de Salmos todo é um livro de orações. Então você vai meditando na palavra e fala assim: olha só, isso aqui eu posso declarar sobre a minha vida, isso aqui eu posso declarar sobre o meu filho, vou substituir ali, né? E substituir a Paloma também pode colocar os filhos também. Então, por exemplo, eu tenho um filho, o nome do meu filho é Lucas, né? Ele tem 12 anos. Eu posso pegar e colocar aqui, ó, como é feliz o Lucas, o meu filho, que não vai atrás da opinião de pessoas más,
que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, o Lucas, o meu filho amado, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. O Lucas, o meu filho tão precioso, ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria e as suas folhas nunca murcham. O Lucas, ele tem sucesso em todas as suas atividades. Uau! E isso sou eu, mãe, como autoridade espiritual sobre ele, declarando isso. Sou eu, esposa, declarando sobre a minha metade, né? Porque quando você se casa, os dois se tornam um. Então eu tô declarando sobre a minha metade que o meu marido não vai atrás da opinião de pessoas más, que ele não vai se sentar na roda dos escarnecedores, das pessoas que zombam de Deus. Uau! E aí, o que você está fazendo aqui? É algo poderoso. Eu não sei como você sentiu aí, mas eu senti o poder de Deus fluir. E quanto mais intencionalidade, mais você sentir cada palavra, mais poderoso vai ser. Então, obrigada, viu, Cleomira, por nos ensinar tanto, minha irmã. E cada vez aparece, né? Olha, eu orei tal salmo, eu orei tal versículo, né? E a gente vive ali declarando a palavra de Deus. Então que você caminhe num ambiente assim, sabe? Não é o preço, é o valor de estar ali. Então imagina quanto vale você se tornar uma mulher posicionada na sua casa, na sua família. Ontem eu tava com o olho arrebentado de tanto chorar, ardendo mesmo. Porque uma das amigas de Jesus me mandou a foto de um bebê dela, do filho dela. E ela falou assim, Ana, você tem noção que o que a gente tem aqui no grupo, os aprendizados que a gente está tendo aqui, né, através da sua vida, estão gerando um legado que vão impactar a vida do meu filho. Ele vai se tornar um homem segundo o coração de Deus, porque eu estou semeando boas sementes. E se eu não estivesse aqui, eu ia estar só repetindo padrões. Eu ia, de repente, só ser aquela mãe que grita, aquela mãe impaciente, aquela mãe que vê problema em tudo, aquela mãe que tá só olhando pra si mesma, pro seu cansaço, pra sua dor. E aí, quando ela mostrou ali o bebê e ela falou isso, aí eu fiquei muito comovida, porque eu vi o que Deus tá fazendo, né? E que nunca é sobre nós, mas é o que Deus vai fazer através de nós. Então, às vezes o Espírito Santo tá queimando no seu coração. Vai, faz parte do devocional, dá esse passo de fé. Aí você fala assim, não sei. E só que entenda que o seu sim não é só pra você. O seu sim é também pra libertação, cura, restauração do seu casamento, pra salvação talvez do seu marido, pra salvação dos seus filhos, pra um futuro próspero e abençoado da família dos seus filhos, pros filhos e os filhos dos seus filhos, para as amigas de Jesus que Deus vai colocar no seu caminho, para você abençoar, para você sempre ter uma palavra de bênção para declarar, não ser aquela pessoa ensimesmada que só fala, eu tô levando a vida como Deus quer, né? Tendo muitas aflições, é luta atrás de luta. Vou dizer algo poderoso para você. No cérebro tem o centro, né? Responsável pela fala. E esse centro responsável pela fala, ele comanda todos os nervos do seu corpo. Então, quando você fala, por exemplo, eu sou fraca, eu tô cansada, aquilo manda uma mensagem para todos os nervos do seu corpo para eles enfraquecerem, para eles começarem a ficar ainda mais cansados. Então, as suas palavras, elas têm poder de construir ou de destruir a sua vida, o seu futuro. Quer saber como vai ser o seu futuro? Começa a prestar atenção no que você anda declarando. Porque às vezes o tempo todo você fica, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu não sei até quando eu vou suportar. Ai meu Deus, olha esse moleque, não sei o que, só reclamando. Como que vai ser o seu futuro? Então lembra disso. Tiago diz isso, né? Que a língua é o órgão talvez menor do corpo, um órgão pequenininho, mas que tem poder para controlar todo o corpo.
que incendeia o corpo inteiro. E Provérbios 18, 20 e 21 vai dizer que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então, muito cuidado, sabe? Escolha ligar na terra o que está ligado no céu. Declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Para de viver por sentimento e começa a se tornar uma mulher posicionada. Para de onde você chegar e falar assim, eu me sinto assim, eu não me sinto amada, eu não me sinto valorizada. Para de falar sobre isso e fala o que você quer viver. Jesus sempre falava, a tua fé te salvou. E qual que é a tua fé? Que você não se sente bem, que você não se sente amado? Não, declara o que você quer viver, não o que você está sentindo, não o que você está vendo. Você serve a um Deus que pode transformar a sua realidade, a sua circunstância, mas você precisa se posicionar. Jesus está perguntando, o que queres que eu te faça? Então o texto aqui em João 15, vamos lá voltar para João 15, agora que vocês já aprenderam a declarar, né, o Salmo 1 sobre o seu cônjuge, sobre o seu filho, sobre a sua filha. Tenho certeza que se você colocar em prática, já vai dar uma grande virada aí na sua vida, porque você vai estar ligando na terra o que já está ligado no céu. Você já vai estar construindo um futuro, né, abundante de bênçãos, de vitórias sobre a sua família. Então, lá no versículo 16, no 13, né? Esta é a maneira de medir o amor. O amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se me obedecerem. Eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são minhas amigas, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Quem aí é amiga de Jesus? Que lindo, que lindo. Olha que lindo que a Lu tá dizendo aqui, verdade, Ana. A Lu faz parte, né, da nossa comunidade fechada, das Amigas de Jesus. Eu sinto todos os dias como se os meus olhos se abrissem. E hoje eu vejo tantos erros cometidos, quanta quebra de princípios que me gerou tanto sofrimento. Que lindo, minha irmã. E é exatamente isso, uma vida de princípios. Ela destrava, né, desbloqueia as bênçãos, né, ilimitadas do Senhor que já estão liberadas sobre nós. Olha lá, quantas amigas de Jesus, Bruna, Iris, Cleomira, Nara, Gleice. A Gleice já está profetizando, eu vou fazer parte em nome de Jesus. É isso aí, minha irmã. Vai ser uma alegria te receber, viu? Vai ser festa no céu quando você chegar lá. A Paloma. E é interessante que no nosso grupo lá das Amigas de Jesus só chega mulher bonita. Até hoje Deus nunca mandou uma mulher feia. Só mulher linda chega lá. Olha lá, a Gi também. A Laci, Taz, Elise, acho que é assim, né? A Eurice perguntou como entra nesse grupo fechado. Digita aqui devocional. Aí você vai receber um link e aí você segue o passo a passo para fazer parte, que é o devocional Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. A Jacilene. Bem-vinda, Jacilene. Deus te abençoe sua casa, sua vida, seus planos. Que seja o seu melhor ano em nome de Jesus, esse ano de 2025. Então o texto vai continuar. Vocês serão minhas amigas se me obedecerem. Eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o Senhor faz. Agora vocês são minhas amigas, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi vocês. Eu acho interessante que tem muitas amigas de Jesus que chegam lá, né, no grupo assim, Ana, do nada apareceu sua live, do nada. Eu caí aqui. Mas não é do nada, porque eu oro por vocês que estão chegando. Então, quando o Espírito Santo queimar no seu coração, não resista a esse chamado. Porque olha o que está sendo dito aqui. Não é você que está escolhendo entrar. Não é você que escolheu estar aqui nessa live. O Espírito Santo de Deus te atraiu. E você disse sim. Porque o Espírito nos atrai, mas nós temos livre arbítrio para dizer sim ou não. E glória a Deus pela sua vida, porque hoje você estava com o coração ensinável e falou assim, vou parar ali para ouvir um pouco a palavra de Deus, para me alimentar, né, do maná dos céus, do alimento que só o Senhor pode me dar. Então Jesus está dizendo aqui no versículo 16, vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto. Jesus está te chamando para alinhar o seu coração com o dele. Viver uma vida de princípios, uma vida de obediência, uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor.
e dar muitos frutos. E dar muitos frutos. E o que é dar frutos? É você pedir algo ao Senhor e Ele fazer. Porque você está ligando na terra o que está ligado no céu. De repente o meu marido está andando por aí, de bar em bar, talvez já tenha até uma amante. Aí eu vou lá e declaro o Salmo 1 sobre a vida do meu marido. E aí a vida dele é transformada. Por quê? Porque eu parei de amaldiçoar o meu marido, parei de falar que meu casamento não tem mais jeito, eu parei de falar que até quando eu vou suportar isso, e eu comecei a me posicionar em fé, comecei a me posicionar na vontade de Deus, comecei a viver o que está dito aqui no versículo 12, amem uns aos outros como eu amo vocês. A mulher, minha gente, lá em Gênesis 2,18 tá dito, tá escrito na palavra, Gênesis 2,18, que a mulher foi feita para ser ajudadora do seu marido. E como que eu posso ajudar alguém quando essa pessoa está precisando de ajuda? Se o marido está no engano, se o marido está no erro, se o marido está traindo, se o marido está no bar, é naquele momento que ele mais está precisando do meu amor, não é de uma palavra de maldição para ele se afundar ainda mais. Que amor é esse? Né? Que a hora que a pessoa está precisando de socorro, você vai lá e dá um chute e enterra mais ele ainda no abismo. Com as suas palavras. Porque a palavra de Deus diz que o amor tudo sofre, tudo crê. O amor é paciente. O amor não conduz inconvenientemente. O amor sempre espera o melhor. O amor sempre vence. Uau! Então, se você ama o seu filho, se você ama o seu marido, você vai se posicionar não pelos seus sentimentos. Você não vai ficar olhando para como você está se sentindo. Você vai se posicionar em fé. Você vai dar frutos. Porque a sua real identidade é filha do Senhor. E essa é a sua natureza, servir, amar. Porque quando você cumprir princípios, você vai ativar as promessas de Deus na sua vida. A Rosa falou, meu marido saiu de casa faz um mês, largou a família por causa de uma menina que entrou no nosso meio. E o que você tem declarado sobre ele, Rose? Você está com o coração amargurado? Ou você está declarando que em nome de Jesus, seu lar vai ser restaurado, que os olhos do seu marido vão ser abertos, clamando para que o Espírito Santo envolva ele com a tua presença, para que de forma sobrenatural ele perceba que ele está caminhando no engano, que ele está cultuando o próprio eu. Ele não ama aquela menina, ele está amando a sensação que ele está tendo. Porque Satanás, ele faz isso. Ele lança iscas para que eu pense, eu não estou me sentindo amado. Eu preciso buscar alguém que me ame. Uma das coisas que mais faz os casamentos chegarem ao fim é falta de validação, falta de palavras de sabedoria, falta de palavras de amor. Olha ali o que você acabou de declarar, ele está de cabeça virada. Não. Declara algo positivo sobre ele. Porque toda vez que eu declaro algo negativo, eu dou um crédito a mais naquela crença. E a palavra de Deus diz, será feito conforme a sua fé. No que você acredita? Que seu lar vai ser restaurado ou que está tudo perdido? Que tem jeito ou que não tem mais jeito? Que Deus pode fazer um milagre ou que nem um milagre mais pode resolver? Será feito conforme a sua fé. Ele está com a cabeça virada ou Deus está fazendo a obra? E que isso tudo pode estar sendo necessário para que a glória de Deus se manifeste na sua casa, na sua família. E que não só ele, mas você também seja curada num nível profundo. Talvez vocês estão só repetindo padrões. Olhe para como foi a criação do seu marido, a sua criação. Vocês viram isso dentro de casa? Vocês viram seus pais se separando ou respeitando um outro ou traindo um ao outro? Talvez vocês só estão repetindo o padrão. Vocês precisam liberar perdão para os seus pais, entendendo que eles fizeram melhor com o nível de consciência que eles tinham, para que vocês possam libertar o futuro de vocês. E enquanto eu não gerar consciência, eu continuo repetindo um padrão. Eu falo que eu quero continuar, mas o meu comportamento diz outra.
a Make Drica, em caso de traição, Deus libera assim pra separar. Eu não disse isso, que não há brecha pra separação. Existe. Só que você conhece pessoas que se divorciaram? A dor do divórcio é tremenda. E a palavra de Deus diz que sempre é melhor que você busque a restauração, que você busque perdoar. Você tem sim brecha espiritual para você sair. Fala assim, não, eu não suporto mais, não quero lidar com isso. Perfeito. Mas e a dor que é? Você já conversou com alguém que enfrentou um divórcio? O que eu mais vejo lá dentro do grupo das Amigas de Jesus são mulheres aprendendo os princípios da palavra de Deus e falando assim, Ana, se eu tivesse conhecido o seu grupo no momento que eu estava passando por um momento de aflição no meu casamento, eu não teria me separado. Porque eu me arrependo de ter divorciado. É uma dor muito profunda. É um peso muito grande. Então existem duas dores, né? A dor de restaurar o seu casamento e a dor de divorciar. Não pensa que vai ser só maravilha depois que divorciar, não. Porque imagina que é como se fosse duas folhas de sulfite que foi passado cola, juntou assim, aí ficou às vezes 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos juntos, e depois você vai querer descolar. Os dois lados vão sair despedaçados. Façam esse teste aí. A Make Drica vou perdoar se ele não fizer mais isso com ela, né? Drica, olha só. O que é a fidelidade? Né? Que é um fruto do Espírito Santo. É eu me manter fiel, porque essa é a minha natureza, a natureza do Espírito Santo que habita em mim. E o que faz também os casamentos se desfazerem é que cada um tá olhando só pra si mesmo. E aí qualquer probleminha que tem, você ameaça o outro e faz com que o outro não se sinta seguro no seu amor. Então qualquer coisinha você fala assim, eu vou separar, não aguento mais você, um dia você vai chegar aqui, eu não vou estar aqui mais, um dia eu vou arrumar outra pessoa. Você fala as palavras sem pensar. E aí gera uma insegurança no coração daquele homem, né? Ou se for o caso da mulher. E eu ouço direto isso. As pessoas falam assim, eu traí porque eu achava que ele me traía. Eu traí porque eu achava que ela me traía. Por quê? Porque pouco a pouco Satanás vai semeando divisão, discórdia, egoísmo dentro do casamento. Você não vai percebendo. Vai se distanciando. E aí você só coloca a culpa no outro. O outro traiu. Mas como que estava o relacionamento de vocês na intimidade? Como estava a comunicação de vocês? Nunca é culpa só de um, tá? Tem um princípio que eu levo muito firme na minha vida, que é a autorresponsabilidade. Então nunca é culpa só de uma outra pessoa. Então às vezes você não estava posicionada, você não estava orando por ele, você não estava cobrindo ele em oração, você não estava profetizando na vida dele, você não estava ocupando o seu espaço como esposa, e espaços não ficam vazios. Se você não liberar palavras de amor pro seu marido, Satanás vai posicionar alguém para liberar essas palavras. Se você não cuidar de você, não se tornar uma mulher atraente, uma mulher desejável, a companhia, porque às vezes você tá do lado, mas tá ali só criticando, reclamando, ofendendo, depreciando. Quem que vai querer ficar do lado de alguém assim? Então às vezes eu fui soltando, né, a corda e achando que tava fazendo tudo certo, olhando, não, eu não faço isso, né, mas eu faço isso, 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 isso. Às vezes você nem sabia qual que era a linguagem do amor do seu marido. Você estava querendo fazer as coisas para ele do seu jeito. Você queria amar ele do seu jeito, não do jeito que ele se sentia amado. Você não buscou entender qual que eram os padrões familiares para você cancelar no mundo espiritual, para que aquilo não se repetisse na sua vida. Então, imagina que você inicia o casamento andando no centro da floresta. Vamos imaginar um centro da floresta que está no centro da vontade de Deus. Não, nós vamos estar sempre juntos, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Só que aí com o tempo começa a deixar esfriar. E aí vocês vão se afastando, né, do centro da floresta e vão se aproximando cada vez mais de um abismo. Então pensa uma
um abismo, assim, um precipício. Aí você vai começando a tolerar andar naquele precipício. Ou seja, você vai começando a achar normal cada um comer num cômodo, ninguém mais se senta à mesa junto. Cada um assiste um programa, cada um tá num quarto, não tem mais desfrute de tempo de qualidade um com o outro. Daqui a pouco você tá morando com estranhos e fala assim, acho que isso é normal, né? Com o tempo, todo casamento é assim. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que só vai melhorando. O meu casamento, eu tô casada desde 2008. E pra glória de Deus só melhora. Eu conheci o meu marido na igreja, né? Nós nos casamos na igreja, a gente era muito jovenzinho. Me casei com 21 anos, conheci meu marido com 17. Meu marido nunca tinha dado nenhum beijo em ninguém. Eu fui o primeiro beijo dele, né? Então Deus foi muito, muito bom comigo. E nós estamos juntos até hoje. E houve sim muito crescimento. A Ana, de 2008, era uma Ana muito sem sabedoria, que estava repetindo padrões, que não tinha o relacionamento com Deus que tem hoje. Então, pela graça de Deus, tanto eu quanto ele, nós estamos muito melhores. Mas por quê? Porque nós decidimos pagar o preço de permanecer juntos. É isso, a Gleison tem que vencer o nosso orgulho, sim. Enquanto a gente olhar para como a gente se sente, a gente tá numa caixinha de vítima. A gente tem que parar de olhar para como a gente se sente e começar a escrever a nossa própria história. O que eu quero viver? Fui traída, eu quero sair desse casamento? Perfeito, Deus te abençoe, você tem brecha bíblica para isso. Mas Ana, eu sei que vai doer muito a separação, vai causar uma dor também terrível nos meus filhos. Danos que eu não consigo nem mensurar no futuro. Então eu vou pagar o preço da restauração. E se você decidir pagar o preço da restauração, é quitar a dívida, tá? Não é falar assim, não, tá bom, pode ficar aí, mas começar a fazer judiar da outra pessoa, sabe? Querer rejeitar a outra pessoa, pisar na outra pessoa. Não, é receber mesmo com amor. Mas tudo que eu disser aqui vai ser muito infrutífero. Por quê? Porque vocês precisam viver um processo. As meninas que são amigas de Jesus que estão aqui, elas vão poder confirmar isso, né? Você assistir uma live não vai trazer transformação para você. Você precisa de um processo. Você precisa de um dia a dia com o Senhor. E pouco a pouco, né, as amarras, as correntes que te aprisionam, os laços de alma que te aprisionam, pouco a pouco você vai recebendo clareza, mais consciência. E eu tenho inúmeros testemunhos de mulheres de Deus que estão lá com a gente falando assim, olha, Ana, eu sou outra mulher depois que eu entrei aqui. Tem a ver comigo? Não, tem a ver com que elas estão se permitindo viver uma vida alinhada com a palavra de Deus. Olha lá, Michelle, eu fui traída, olha que coisa linda, é isso que Deus faz. Mas escolhi perdoar e hoje estamos melhor que antes. Não é fácil, pois foi recente, mas Deus ele tem tratado os dois corações, é isso. A palavra diz que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Uau! Então decida quitar a dívida. Por que eu faria isso? Porque Jesus quitou a minha dívida e eu também não merecia. O perdão não tem a ver com merecimento, o perdão tem a ver com você libertar o seu futuro. Se você não perdoa, você está aprisionando o seu futuro. Você quer carregar aquela dor, aquela pessoa por onde você for, seja leve. Inclusive, existem inúmeras pesquisas científicas que comprovam que a mágoa, né, que são más águas paradas dentro de você, vai somatizar no seu corpo físico e pode gerar sim câncer. Uma das causas emocionais do câncer é a falta de perdão. Então, quando Jesus disse, ame uns aos outros, como eu os amei, perdoa, libera, quita a dívida, não é porque ele é autoritário, mas é porque ele conhece a sua estrutura e ele sabe que vai trazer um abismo, puxa o outro abismo. Então, todas nós aqui temos alguma história. Eu acredito que não vai ter ninguém aqui
que nunca foi abandonada quando mais precisava. Em algum momento você foi abandonado, ou por uma mãe, ou por uma tia, ou por uma amiga, ou por um namorado, ou por um marido. Em algum momento você foi abandonado por alguém no momento que você mais precisava. Todo mundo aqui talvez tenha uma história que alguém falhou com você quando não podia falhar. Talvez você foi aquela pessoa que fez tudo por aquela outra e no momento que você precisava dela, ela falhou com você. No momento que ela não podia falhar com você, ela falhou. Então todas nós temos aqui. Tem alguém aqui que nunca ninguém falhou com você? Que nunca ninguém te decepcionou, te abandonou? Tem alguém aqui? Quero conhecer você, que você é a pessoa privilegiada, abençoada. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então lembra disso. O que te dá dignidade e revela o fruto de que você é discípula de Jesus verdadeiramente é a sua capacidade de oferecer ao outro o que Cristo te ofereceu. Olha isso. O que te dá dignidade não é você ter razão. O que dá dignidade não é você estar certa. O que dá dignidade não é ser justo. A outra pessoa merecer ou não merecer. O que te dá dignidade é a sua capacidade de oferecer ao outro, ao seu próximo, de amar o seu próximo e fazer ao outro, oferecer ao outro o que Jesus te ofereceu. Quem aí foi perdoada por Jesus? Será que tem alguém aqui que nasceu sem pecado? Porque Jesus não precisou liberar sobre ela, alcançar ela com o seu amor, com o seu sangue. É isso lá, Paloma, já falharam comigo e eu também já falhei, eu tenho certeza. Falharam com você, mas você já falhou com muita gente também. Pensa aí nisso. Então, de repente, você está esperando o perdão de alguém, mas você nunca perdoou de verdade. De repente, você está esperando o perdão de alguém, mas você nunca perdoou de verdade. Você pode estar orando para ser perdoada pelo seu marido. Talvez você falhou com seu marido, talvez você falhou com uma amiga, talvez você falhou com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão. E você está orando para ser perdoada por essa pessoa, orando para ser perdoada pelo seu filho, orando para ser perdoada pelo marido, pela amiga. Mas você quer receber algo que você não entrega para outra pessoa que também está precisando do seu perdão. Então, eu oro pedindo perdão, mas eu não libero perdão. É isso, Deisia. Queremos do outro o que não somos capazes de fazer pelo próximo. Uau! Fala Deus. Você quer ser aceita, mas não aceita que o outro pode falhar. Você quer ser amada, mas não ama quando o outro não está merecendo o amor, mas está precisando do amor. Você quer receber paz, mas você não é agente de paz. Você quer sempre ter razão. Você quer que a outra pessoa reconheça o que ela fez. Se ela não reconhecer, não tem perdão. Ela que sabe. Se ela quer perdão, ela vem e reconhece. Fala comigo. Quem perdoa é Deus, né? Às vezes a pessoa diz isso. Então você quer receber paz, mas você não é agente de paz. Você quer ter sempre razão. Você quer viver em harmonia na sua casa, mas você só entrega a guerra com as suas palavras. Seu marido faz uma coisa certa? Até que enfim, deu uma dentro, não fez mais que a obrigação. É sempre cutucando, sempre querendo extrair o pior. Então começa a olhar isso, porque às vezes você tá dizendo uma coisa, mas seu comportamento diz outra. E aí você vai ficar igual o pessoal lá de Israel, andando em círculos. E vai morrer sem chegar na terra prometida. É isso que você quer? Você quer viver em harmonia, mas você só entrega a guerra no seu lar. Suas palavras são só de confusão. Palavras sem sabedoria. Palavras de amargura.
palavras de quem está buscando ter razão e não buscando ter paz. Você precisa decidir quitar a dívida e perdoar quem te deve. Quem é que está te devendo aí? Faz a lista aí e liberta esses prisioneiros hoje em nome de Jesus. Você precisa quitar a dívida e perdoar quem te deve. Porque Jesus, por que eu tenho que fazer isso, Ana? Eles não merecem. Você tem que fazer isso porque você também não merecia e Jesus quitou a sua dívida. E se você quer ter acesso à vida eterna, a uma vida abundante, você precisa receber esse amor de Deus, esse perdão por seus pecados. E como você quer receber isso, mas você não é capaz de doar isso? Como você quer ser amada, mas você não ama? Como você quer ser aceita, mas você não aceita o erro, que os outros também cometem erro? Como você quer que compreensão quando você erra, mas você demonstra o coração totalmente fechado quando o erro é do outro? Na Bíblia não tem gradação de pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Então talvez você não cometeu aquele pecado, mas você cometeu um outro tipo de pecado. São só pecados diferentes. E quando a gente vai falar do pecado do outro, Jesus nos ensina que a gente tem que ter muita humildade, porque no fim é só um pecador falando do outro. É por isso que quando os fariseus vieram até Jesus trazendo uma mulher que foi pega em adultério e falou: Jesus, a lei diz que ela deve ser apedrejada. É o que diz a lei de Moisés. Jesus se abaixou escrevendo na areia. Jesus era o único que poderia estar de pé e falar: tem que ser assim, tem que ser assado, aplica a lei. Mas não, Jesus se agachou, ensinando uma lição para nós, que quando você for tratar do pecado do outro, você tem que tratar com humildade, porque você também é pecadora. A palavra de Deus diz: a você que pensa que está de pé, cuide para que você não caia. Então Jesus se agachou enquanto os fariseus estavam lá. Jesus, essa mulher foi pega em flagrante, né, no ato de adultério. E a lei diz que quando ela é pega assim, no ato, ela deve ser apedrejada. Jesus se agacha e fala assim: aquele aqui que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Se você nunca falhou com seu marido, atira a primeira pedra. Mas se você já falhou, com humildade, peça para o Espírito Santo te revelar onde foi que você caiu. Onde foi que eu colaborei para que essa situação avançasse, para que o mal ganhasse território dentro do meu lar? Porque se o mal ganhou território dentro do seu lar, porque você não estava posicionada. Você não estava cumprindo princípios. E se você não consegue perceber isso, não tem nem como começar. Enquanto eu não reconheço que eu sou pecadora, que eu tenho falhas, e que o que aconteceu comigo não foi só culpa do outro, não tem nem como começar. Eu preciso me livrar do meu orgulho, me limpar do meu orgulho e com humildade falar: Senhor, trata o meu coração. Então o que você tem que aprender? Não se apoiar mais nos seus sentimentos. Porque tem gente aqui olhando só pro sentimento. Ah, ele me traiu e agora eu me sinto assim. E aí você se fecha naquela caixinha de sentimento e fica totalmente vendada, né? Aponta o cisco no olho do irmão, mas não percebe a trave que está no seu. Então, o vitimismo, ele é um instrumento de defesa do cérebro para você ficar na sua zona de conforto, não sair dali. E você acha que você está certa. Então, não se apoie nos seus sentimentos. Seus sentimentos são enganosos. Fixe seus olhos para os fatos, né? O que aconteceu? Qual foi a minha parte nisso? Como que eu posso fazer para restaurar o meu casamento?
do que eu devo me arrepender, do que eu tenho que entregar a Jesus, o que eu tenho que cancelar, né? O que eu tenho que olhar, se eu tô repetindo padrões, buscar cura. Então não se apoie nos seus próprios sentimentos e olha para os fatos. E um fato que você precisa olhar é que Jesus morreu no seu lugar para te perdoar e quitar a sua dívida. Então, no mínimo, se você também é discípula de Jesus, você deve também perdoar e quitar a dívida do próximo. Então, liberta o seu futuro perdoando o seu passado. Você vai libertar o seu futuro perdoando o seu passado. Então, Jesus vai dizer aqui, no versículo 17, este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembre-se, o mundo me odiou antes de odiar vocês. O mundo amaria vocês se pertencessem a ele, todavia vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês, tirando-os do mundo. Por isso é que são odiados pelo mundo. Lembre-se do que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Portanto, já que eles me perseguiram, naturalmente perseguirão vocês. E se eles me tivessem ouvido, ouviriam a vocês. O povo do mundo os perseguirá por causa de mim, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Então, a amizade com Cristo é inimizade com o mundo. Se o seu casamento está passando por ataque, isso é natural, porque é guerra espiritual. Versículo 22, eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo, nem tivesse falado. Porém agora eles não têm desculpa pelo seu pecado. Todo aquele que me odiar também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado obras que ninguém mais fez, não seriam considerados culpados. Mas agora eles as viram e mesmo assim odeiam a mim e ao meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Porém, eu enviarei o Consolador a vocês, o Espírito da Verdade. Então, clame, atraia, invoque esse Espírito da Verdade. Fala, Espírito Santo, me revela a verdade. Jesus diz, eu enviarei o Consolador a vocês, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai para vocês e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque têm estado comigo desde o princípio. Então você deve testemunhar sobre Jesus, o seu comportamento, a sua fala, inclusive aqui nos comentários. Deve testemunhar que você é discípula de Jesus, que você é amiga de Jesus. Se renda ao amor de Jesus, entenda que Ele quitou a sua dívida mesmo sem você merecer. O perdão não é sentimento, é decisão. É honra, é fidelidade ao Deus que entregou seu único filho por você. Então ore ao Senhor para que tire do seu coração tudo aquilo que está te aprisionando, te impedindo de enxergar o amor de Deus por você e como Ele deseja te usar como instrumento de cura na sua casa. Enquanto você ficar olhando só para sua dor, você não vai poder ser instrumento de cura na vida de ninguém. Porque pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Se você não se curar, se você não liberar essa mágoa do seu coração, você vai continuar ferindo seus filhos, as pessoas perto de você. Não sei se você convive com alguém que tem um diálogo muito negativo, que fala só sobre a dor, fala só como tá se sentindo mal. É horrível. Que por mais que você fale uma palavra de bênção, ela te dá 10 palavras de tristeza, de drama. A Jéssica, é um pouco difícil perdoar um abuso sexual quando acontece com a gente quando criança, mas sinto que precisa liberar esse perdão. Minha irmã, vai acontecer, tá? Isso aconteceu comigo e eu posso te dizer com clareza, existe vida e vida abundante, tá? E se você passou por isso, não é uma sentença de morte na sua vida, no seu emocional. Às vezes a gente pensa que sim, mas Deus usa as nossas áreas mais vulneráveis, as nossas áreas mais doloridas para curar e despertar outras mulheres. E eu creio que eu passei por isso e é por isso que hoje Deus está me usando aqui. Porque pessoas curadas curam.
Pessoas feridas ferem. Exato, Paloma, não é o que nós sabemos que muda a nossa história, sim o que colocamos em prática. Então de nada adianta você estar aqui na live só para você despejar a sua dor. Esteja aqui para você absorver os princípios e colocar em prática para você sair dessa dor. Porque tem gente que vive uma vida de honra à dor. Onde chega, fala da dor. O que ela tá fazendo por causa daquela dor. Como vai ser a vida dela daqui para frente por causa daquela dor. Então sejam libertas em nome de Jesus. E eu quero aproveitar, né, que vocês estão aqui para fazer um convite para você que quer sair de um ciclo de repetição, um ciclo de escassez, um ciclo de dor, de amargura, de não perdão em 2025. Porque prosperidade financeira e também nas outras 10 áreas da sua vida, são 11 áreas na nossa vida, tem tudo a ver com o seu emocional. Sabia que dinheiro é emocional? Quando você tem dívidas não quitadas, honras retidas, você não prospera. É como se tivesse um elástico em volta de você. Você chega bem perto de conseguir o que você quer e volta para trás. Você fica o tempo todo se esforçando e não consegue sair do lugar. Então eu quero te convidar para participar da imersão que vai acontecer dia 22, vai ser um sábado inteiro. Vai ser dividido em 2 blocos. O primeiro bloco das 10 ao meio-dia, nós vamos ter um intervalo para o almoço, do meio-dia às 2 da tarde, e depois das 2 da tarde até às 6 da tarde, nós vamos tratar o seu racional, né, gerar consciência em você das quebras de princípios que existem hoje na sua vida. Nós vamos trabalhar o seu emocional, ressignificando o passado, as suas dores, os seus traumas. Vou ter uma reprogramação profunda para você conseguir liberar perdão para os seus pais e para qualquer outro tipo de pessoa que você tenha aprisionado aí no seu coração. Então, se você quer viver um 2025 abundante, um 2025 de colheita, porque essa é a palavra que está liberada sobre nós, você vai precisar fazer algo diferente. A palavra de Deus diz que o vinho novo vem quando o odre também é novo. Não se deita vinho novo em odre velho. Então, se você continuar nesse mesmo padrão que você está hoje, não vem nada novo. Vai ser só uma repetição de 2024, 2023. Tem gente aqui que está desde 2015, talvez vivendo a mesma vida. Então, você vai aprender a parar de repetir padrões, vai ressignificar as dores da sua alma. Dinheiro é emocional. Vida abundante é emocional. Espiritual também. A gente vai cancelar todas as brechas que Satanás tem legalidade hoje para agir na sua vida, que foram abertas através do pecado, através de quebra de princípios. E à luz da palavra de Deus, à luz dos princípios da palavra de Deus, você vai renovar a sua mente para uma vida de bênçãos e bênçãos em abundância. Você vai viver o melhor ano da sua vida até então. Eu creio que 2025 vai ser um ano de abundante colheita, se você se posicionar nos princípios da palavra de Deus, porque é o que nós lemos ali, né? Aqueles que são meus discípulos, eles dão abundante colheita, ou seja, aqueles que vivem uma vida de princípios, eles vivem uma vida de grande colheita, e isso glorifica o Pai. Isso vai fazer com que mais pessoas queiram acessar o reino. Se você quer participar, é só você digitar aqui o número 50 e o número 5 e o número 0. Você vai receber um link para você fazer a sua inscrição. Aí você vai falar assim: Ana, mas eu não tenho como participar, eu não tenho dinheiro para participar. Se você tá sem dinheiro, é exatamente por isso que você tem que participar. Para destravar a sua vida. Até quando você vai tolerar viver assim? Quando os recursos que você tem na sua mão não são suficientes, você tem que se posicionar, você tem que fazer algo novo. Você tem que fazer uma oferta. Então, se os recursos que estão nas suas mãos não estão suficientes, se os resultados da sua vida não são suficientes, se sua vida não está prosperando, não está dando fruto, é porque tem princípios que estão quebrados. E nesse sábado, dia 22, a gente vai passar o dia inteiro, né, gerando consciência e reprogramando. E
Eu tenho certeza que vai ser um romper na sua vida, porque eu passei por esse processo e Deus tem feito grandes maravilhas na minha vida. A Jéssica falou, já fiz várias vezes e ainda assim não rompeu. Minha irmã, depende de como você viveu o processo. Tudo é possível aquele que crê. Se você já entra pensando que não vai dar certo, nem vem. Porque será feito conforme a sua fé. Se você acredita que 2025, sim, pode ser o ano da sua abundante colheita, vai ser, pode vir que eu vou te ensinar o caminho. Porque eu vivi isso. Eu não tô falando de algo que eu vi alguém falar. Não, eu vou aplicar em você as técnicas que eu apliquei na minha vida. É um evento online, Helenice. Então, eu gostaria muito que você se posicionasse, que você saísse dessa caixinha de ai, não dá, eu não posso, o encontro vai ficar gravado. Então, não se aprisiona, sabe? Começa a perceber que na hora que Deus te apresenta uma solução, começa um monte de diálogo negativo na sua mente para você não sair do lugar. A quem interessa será esse pensamento de desesperança? Esse pensamento de medo, de dúvida? Para quem será que interessa? Quando você sente que não tem jeito, é um longo processo, vai demorar. Eu tenho aprendido, gente, que mudanças acontecem e acontecem rápido. E eu tenho aprendido isso vivendo com o Senhor. A Paloma tá acabando de dizer aqui, ó. Deus me surpreendeu ontem quando fiz uma oração simples, mas com o coração rendido a Ele. E o que Ele fez foi instantâneo ontem, depois da oração. Então, declare isso sobre a sua vida. Mudanças acontecem e acontecem rápido. Sua vida está paralisada, está aprisionada em velhos padrões, porque você tem escolhido crer, acreditar naquilo que não te dá esperança. E a palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque a palavra de Deus diz que será feito conforme a minha fé. Então, se eu creio que vai ser um processo longo, se eu creio que na minha vida não tem mais jeito, se eu creio que não pode ser tão simples assim, eu tô aprisionada por Satanás, infelizmente. Sua mente tá cativa. Olha lá a Deia falando, eu tive câncer 3 vezes, profetizei e fui curada. Eu sou um milagre, glória a Deus. Olha isso, é isso. Ontem mesmo a gente tava no encontro à noite, a nossa irmã preciosa Patrícia, não sei se ela tá aqui. Ela também teve acho que mielograma, né, um câncer. E ela o tempo todo ela ficou extremamente otimista. Ela não achava que aquilo ia ser pro mal dela. Ela teve a doença, mas a doença não teve ela. E ela se curou, um testemunho fortíssimo. Inclusive, eu tava falando com as meninas que eu acho que eu vou começar a trazer as amigas de Jesus para compartilhar aqui, fazer uma live, né, de dupla, né? Eu chamar a Paloma, chamar a Gi, chamar a Cleomira, chamar a Patrícia, né? Chamar cada dia uma pra gente ir conversando, pra vocês conhecerem a história delas, né? Como elas chegaram no devocional, como elas se encontraram com Jesus, como Jesus trouxe elas até aqui. Como foi, né, o processo de aplicação de princípios, a construção de intimidade, de disciplina com o Senhor. Eu sei que Deus quer realizar grandes coisas na sua vida, mas a primeira coisa que você precisa é confiar que isso está disponível para você. Se você não acreditar, não tem o que pode ser feito. Jesus, quando ele estava, né, entre os dele, a Bíblia fala que ele não conseguiu realizar milagres por causa da incredulidade, por conta do coração duro. Olha só, Jesus não conseguiu realizar milagres por conta da incredulidade das pessoas, porque elas eram muito próximas dele, que era a família dele, não acreditava. Então, se Jesus não conseguiu por causa da incredulidade, é porque é a palavra verdadeira, vai ser feito conforme a sua fé. Se você não crê que tem saída para você, assim será feito, seja feita a tua vontade, amém. Eu preciso agir como a minha melhor amiga. Vou fazer essa pergunta pra você, onde você estaria hoje se você tivesse se comportado como sua melhor amiga? Muitas vezes você tem que se comportado como sua pior inimiga. Tudo você fala, não presta, não pode, não é pra você, você não tem capacidade, você não sabe, pra você não tem mais jeito, você já tentou e não deu certo, melhor você desistir. Você é fã ou você é hater de si mesma? E se você passasse a se comportar como a sua melhor amiga, será que sua vida ia ser transformada? Se você passasse a esperar o melhor, será que a sua vida ia ser transformada?
Se você parasse de acordar e pensar assim, o que vai acontecer de ruim hoje? Começasse a declarar a palavra, ligando na terra o que é ligado no céu, declarando o Salmo 23:6, certamente que hoje a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão, me acompanharão, hoje e todos os outros dias. Então eu preciso posicionar, porque a palavra de Deus é muito clara. Eu sempre vou comer, Provérbios 18:20, se você quiser acompanhar, eu sempre vou comer do fruto das minhas palavras. Então se eu falo que não tem jeito, assim será feito. Se eu falo que eu creio, a graça de Deus vai agir na minha vida e eu vou ser liberta, eu vou ser curada, porque Deus tem um propósito com a minha vida, com a sua vida. Deus tem urgência em que você seja curada, para que você venha cumprir o seu propósito, que é curar outras pessoas, levar outras amigas para Jesus. O evangelho é sobre um mendigo que achou o pão e vai falar para outro mendigo onde tem pão para ele se alimentar. Então você precisa parar de ficar procurando pão, você precisa encontrar logo a fonte de água viva que sacia suas sedes, precisa se curar das suas dores, para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Deus falou para Abraão, né? Eu vou te abençoar e ser tu uma bênção. Não é só você ser abençoado, é para que você, onde você chegar, você seja uma bênção. Quando você vê alguém passando uma necessidade, você possa abençoar. Não é só para você dar conta das suas necessidades, mas é para você transbordar, para você ser um instrumento da bondade de Deus, para você ser uma carta viva do amor de Deus. A Nilda tá falando, eu tenho muita dificuldade de acreditar, apesar de buscar ele em espírito e verdade. Nilda, isso é emocional, é uma crença de não merecimento. Em algum momento lá na sua infância, você passou por uma grande privação, ou alguém falou, você não pode, você não é capaz. E aí você tem vivido esse ciclo, essa repetição, e é por isso que eu tô convidando vocês para participar dessa imersão. Porque eu tenho ferramentas que vão trabalhar o seu racional, o seu emocional e o seu espiritual. Porque nós somos seres tricotômicos, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Tem coisas que vão se discernir só fisicamente, outras só emocionalmente e outras só espiritualmente. Nós vamos trabalhar essa tríade para que você seja verdadeiramente livre. Então, se fizer sentido para você, digita aí o número 50. Vai ser uma alegria te receber. Olha lá, a irmã falando, Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E nem filho ele teria, né? Imagina se ele olhar assim, como assim? Eu já tô idoso. Como que eu vou ser pai de uma grande nação? Então, existem muitas crenças, né? Feridas emocionais de abandono, de rejeição, de humilhação, de traição. E a gente precisa ser liberto em nome de Jesus, para que a glória dele se manifeste em nós e através de nós, para que a nossa família seja curada. Existem aqui filhos que estão doentes porque as suas mães estão doentes. E quando você se curar, seus filhos também vão se curar. Talvez seus filhos têm relacionamentos difíceis porque você não está enraizada na sua real identidade, que é Cristo. Você não se sente merecedora. Você precisa da validação dos outros e você não busca, né, a sua real identidade no Senhor. A Jéssica perguntou, se não conseguir no dia, pode assistir outro dia? Sim, vai ficar gravado. E, inclusive, a gente vai ter muitos exercícios. Vocês vão ter uma apostila também, né, em PDF que eu vou enviar. Vocês vão precisar assistir depois, outras vezes, para vocês irem colocando em prática, né, ao longo do tempo. É um processo de até 3 meses para você ir colocando tudo em prática, né, e alinhando e aplicando os exercícios. Então vai ter essa imersão e você vai ter acesso a todas as ferramentas, você vai passar por uma reprogramação que já vai te destravar ali, você vai perceber que você já vai sair dali diferente, mais leve, e você vai viver um processo maravilhoso. E eu tô falando isso, gente, com muita verdade, porque eu vivi esse processo, eu sou prova viva do amor de Deus. Então, se queimou aí no seu coração, não quero convencer ninguém, mas se o Espírito Santo de Deus te chamar, não endureça o seu coração, sabe? Diga sim. Amém? Pai querido, obrigada, Senhor, por essa live tão maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que foi revelada aos nossos corações.
Obrigada, Senhor, pelo teu amor por cada uma de nós. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê condições de colocar em prática, Senhor, a cada dia os princípios da tua palavra. Que o Senhor nos dê condições, ó Pai, de vencermos o nosso orgulho, o nosso ego, as nossas dores, os nossos traumas, de nós entregarmos o nosso passado nas tuas mãos, Senhor. O melhor que nós podemos fazer com o nosso passado, com as nossas dores, com as nossas lutas, é entregar nas tuas mãos, Senhor, porque tu és um Pai bondoso, amoroso e que tem o melhor para nós. A tua palavra nos diz que a tua vontade para cada uma de nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E a tua palavra nos diz em Jeremias 29:11 que é o Senhor que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e são pensamentos de paz, de esperança, de um futuro certo, de prosperar o nosso caminho. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, nos livrarmos, Senhor, de toda mentalidade de escassez, de dúvida, de medo, de preocupação, de ansiedade, de desesperança. E que seja, Senhor, derramado sobre nós uma nova mentalidade de confiança, de fé, de alegria, de paz, de amor, de desejo ardente de servir, de ser curado, ó Pai, para curar outras pessoas, de viver verdadeiramente a nossa missão, de sermos sal nessa terra, luz nesse mundo. Ó Senhor, destrava essas mulheres, desperta mulheres, ó Pai, posicionadas para impactar esse tempo, para sararem as suas casas, Senhor, os seus filhos, as suas famílias, para restaurarem seus casamentos, ó Pai, para viverem, Senhor, a vida abundante que tu tens para cada uma delas, como diz João 10:10. Ó Pai, não deixa, Senhor, que essas mulheres se aprisionem em narrativas mentirosas de Satanás, que elas possam tomar posse da tua palavra, que tudo é possível aquele que crê, que elas possam confiar, Senhor, que o Senhor está chamando cada uma delas para viver o vinho novo, para que elas se transformem em odres novos, Senhor, e receba, Senhor, o teu doce espírito, ó Pai, uma vida de intimidade e comunhão contigo, uma vida de direção, uma vida com significado, uma vida com propósito, ó Pai. Desperta, Senhor. Atrai, Senhor, cada uma das tuas filhas que estão sedentas por algo novo. Eu sei que essa mensagem não é para todas, ó Pai, mas aquelas, Senhor, que sentiram queimar no coração. Que o Senhor as ajude, Senhor, a vencer todo diálogo negativo e que elas possam dizer sim para o socorro que está sendo apresentado a elas nessa manhã. Pai, obrigada por me usar como instrumento nas tuas mãos. Eu te agradeço, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Eu abençoo cada uma das tuas filhas que aqui estão, abençoo cada lar, cada família, cada casamento, os filhos e os filhos dos filhos dessas irmãs tão preciosas, os netos, ó Pai. Eu abençoo os planos de cada uma delas para hoje, ó Pai. Que o Senhor dirija os nossos passos, abençoe o nosso caminho. Eu declaro céus abertos sobre a vida de cada uma, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. E acredite, Deus tem o melhor para você. Os planos dele para a sua vida são de paz, esperança, um futuro certo e de prosperar o seu caminho. Duvide de tudo que não está alinhado com essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é pura e ela nunca volta vazia. Então, se você tomar posse dessa palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Então, para de dar ouvidos para o que Satanás quer fazer na sua vida. Para de olhar para os sentimentos que te aprisionam. Começa a viver pelo Espírito. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é paciência, é mansidão, é amabilidade, é fidelidade, é domínio próprio. E as obras da carne é ira, é raiva, é amargura, é dor, é sofrimento, é injustiça, é traição. Então pare de andar pela carne e comece a andar pela palavra de Deus. Comece a andar pelas promessas. Tudo é possível para aquele que crê. Agindo o Senhor, quem impedirá? Talvez se você tentar na força do seu próprio braço, você não vai conseguir. Mas se você se guiar pela palavra de Deus, Filipenses 4:3 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aí sim, se você se guiar na força que vem do céu, no poder de Deus que opera na sua fraqueza, aí sim você vai ser capaz de fazer coisas extraordinárias. Para de olhar para o seu sentimento. Para de olhar para o que fizeram para você. Isso é estratégia de Satanás. Isso é ofensa. Isso é isca de Satanás para te aprisionar. A gente nunca vence o mal com o mal, a gente vence o mal com o bem, é o que diz a palavra. Então, em nome de Jesus, seja liberta de todo o mal. E viva uma vida com significado, uma vida abundante, uma vida no amor. Permaneça no amor de Deus. Toda vez que vier um pensamento negativo, pensa: esse pensamento me faz permanecer no amor de Deus? Ou está me afastando do Senhor? A palavra de Deus
diz que quando você recebe um sentimento, ou quando você recebe uma pessoa, você também recebe quem enviou aquela pessoa e aquele sentimento. Então, se você decide receber um sentimento de mágoa, de dor, de amargura, de dúvida, de medo, quem que enviou esse sentimento? Então, você está abrindo as portas do seu coração para demônios, para Satanás agir. Em nome de Jesus, minha irmã, se posicione. Fala: Jesus, reina na minha casa, no meu coração, nos meus sentimentos. Eu não tolero nada que vem de ti. O Senhor é rei soberano na minha casa, na minha família. Eu não vou me amoldar ao padrão do mundo. Eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu não vou fazer o que a minha amiga falou, porque a minha amiga não tem frutos. Eu não vou fazer o que a minha vizinha está fazendo, porque a minha vizinha talvez não tenha frutos. Eu vou fazer o que a palavra diz para eu fazer. E a palavra diz para você amar o seu próximo como a ti mesmo. Então você deve se amar, você deve... E o que é se amar? É crer que as bênçãos de Deus estão liberadas sobre mim, estão disponíveis para mim, que eu tenho uma promessa de vida e vida e abundância lá em João 10:10. Então como que eu vou amar também o próximo se eu tô toda afundada nas crenças de não merecimento? Se nem eu acho que eu mereço coisas boas, como eu vou conseguir amar outra pessoa, né? Então talvez você precise dessa imersão para você destravar a sua real identidade. Em nome de Jesus. É isso, para eu mirar a morte foi tragada pela vitória. Jesus Cristo reina na nossa vida e em todas as áreas da nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso trabalho, nos nossos planos, no nosso ano de 2025. Que Deus abençoe você. E a gente volta a se encontrar amanhã às 10 da manhã, combinado? Um beijo, fique na presença do Senhor.